Você acredita que ainda pode ser curado? Acredita que Deus ainda se importa com essa dor que te acompanha há tanto tempo? Porque se você ainda sente esse vazio dentro do peito, se as noites têm sido longas e pesadas demais, então essa oração é para você. Reze com Padre Pio e veja o impossível acontecer agora mesmo. Milagre de cura. Não ignore esse momento. Não pense que é só mais um vídeo. É o céu que está te chamando. É Deus querendo tocar aquilo que ninguém mais pode alcançar. Fique comigo até o fim desta oração. Não se apresse. Cada palavra aqui tem um propósito e a graça que você precisa pode acontecer antes mesmo da última frase ser pronunciada. Se essa oração falar com você, deixe um like como sinal da sua fé. Compartilhe com alguém que precisa de cura e escreva nos comentários: Senhor, toca onde ninguém mais conseguiu tocar. Agora, com o coração aberto, vamos orar. Senhor, meu Deus, eu me coloco diante de Ti com o coração ferido. As dores não falam, mas gritam dentro do peito, e eu já nem sei mais como pedir socorro. Tem dias que levanto sem forças, com o corpo cansado, mas é a alma que geme. Sinto falta de mim mesmo, de quem eu era antes de tanta dor. E quando penso que ninguém vê, que ninguém entende, eu me lembro que o Senhor conhece até o que eu escondo de mim. Por isso estou aqui, Pai, não por acaso, mas porque meu espírito implora por alívio, por cura, por um sinal. Sei que o Senhor tem poder sobre tudo, até sobre aquilo que os médicos já desistiram de tentar. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Jesus, toca agora o lugar exato onde a enfermidade se esconde. Vai onde os exames não alcançam, onde o remédio não chega. Entra com teu poder naquele órgão doente, naquela célula cansada, naquele sistema que já não funciona como antes. Derrama o teu sangue redentor sobre cada parte do meu corpo e da minha mente. Cura não só a doença, mas o trauma, o medo e a solidão que ela trouxe junto. Eu não suporto mais esse peso, Senhor. Carregar essa dor todo dia está me roubando a vontade de viver, mas eu continuo crendo, porque a tua palavra diz que pelas tuas chagas nós fomos curados. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você. Padre Pio, servo fiel da cruz, intercede por mim. Tu que conheceste a dor e a ofereceste por amor, ora ao lado do Senhor por esta alma cansada. Toca com tuas mãos marcadas pelo céu, toca onde a medicina falha, onde os tratamentos não dão mais resposta. Fala meu nome diante de Deus e pede que Ele se levante em meu favor. Eu sei que não sou digno, mas sei que a misericórdia do Altíssimo não falha. Que neste momento, enquanto essa oração ecoa, anjos sejam enviados para ministrar cura sobre o meu lar. Que uma presença doce invada este lugar e traga alívio imediato para a minha dor. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Senhor, quantas vezes eu tentei ser forte e me calei diante da dor, mas o silêncio não cura. Só Tu podes curar. Já chorei escondido, já fingi estar bem, mas por dentro eu estava em pedaços. A dor não era só física, era também na alma. Perdi noites de sono, perdi o apetite, perdi a paz. E estou cansado de perder. Hoje eu venho pedir: devolve-me, Senhor. Devolve a minha saúde, a minha alegria, a minha vontade de sorrir. Eu não quero apenas viver, eu quero viver com dignidade, com paz, com teu sopro de vida, renovando cada manhã. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Pai amado, não permita que minha fé se perca no meio desse sofrimento. Mesmo quando tudo diz que é impossível, me lembra que para Ti nada é. Lembra-me das vezes em que fui salvo sem saber, das vezes em que fui curado sem perceber. Desperta em mim a certeza de que a cura está a caminho, mesmo quando ela ainda não chegou. Ajuda-me a esperar sem murmurar, a confiar sem duvidar, a acreditar mesmo quando tudo grita o contrário. Porque quando eu clamo com fé, o céu se move. E eu sei que essa oração está alcançando teu coração agora.
Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você consegue sentir a presença divina agora mesmo? Essa paz que começa a invadir o ambiente, esse calor que se espalha no peito, não é imaginação. É o toque de Deus começando a transformar o invisível. Às vezes, a cura começa no silêncio, outras vezes, numa lágrima que escorre sem motivo. Mas o que importa é que Ele está aqui. E se Ele está, o milagre também está. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Padre Pio dizia: reza, espera e não te preocupes. Mas como é difícil esperar quando a dor não dá trégua. Mesmo assim, eu escolho acreditar. Porque quem já foi tocado por Deus uma vez, nunca mais se contenta com o vazio. E eu sei que hoje, agora, nesse exato momento, algo está mudando. Seja no corpo, na mente ou no espírito, eu sinto que o céu começou a agir. Por isso eu te peço, Senhor, continua. Vai até o fim agora, até tudo em mim ser restaurado. Deixe: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Senhor, toca aquela mulher que está ouvindo essa oração com os olhos marejados, cansada de esconder sua dor da família. Ela não fala, mas o Senhor escuta o que o coração dela grita. Toca aquele homem que já não acredita mais que algo pode mudar. Restaura o ânimo, renova a esperança, reacende a fé, porque não existe situação perdida quando o teu nome é invocado. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você já entregou completamente suas preocupações nas mãos de Deus. Às vezes a gente acha que entregou, mas continua carregando tudo no peito, como se fosse nosso dever resolver o impossível. Mas o impossível não é teu, é dele. Respira fundo agora, solta o peso, confia, porque a fé abre portas que a lógica não consegue nem explicar. E se caso toque em seu coração e quiser apoiar o nosso canal, fique à vontade para fazer uma pequena doação na opção Valeu Demais nos comentários. Isso nos ajudará a continuar mantendo a qualidade do nosso canal diariamente para vocês. E que Deus lhe abençoe em dobro. Senhor, há corações ouvindo essa oração que estão à beira do colapso. Pessoas que sorriram a vida inteira, mas que agora já não conseguem sequer levantar da cama com disposição. Quantas dores escondidas por trás de uma maquiagem, de um café servido, como se tudo estivesse bem, mas não está. A alma está gritando socorro. O corpo já começa a refletir o peso do que a mente carrega. Quantas doenças começaram por causa do estresse, da tristeza profunda, da solidão disfarçada? Quantos estão vivendo apenas por obrigação, como se fossem sobreviventes de uma guerra invisível? Você já percebeu que essa dor que te acompanha não é só física? Ela fala, ela te paralisa, ela te rouba os sonhos. Mas hoje, nesse instante, o céu se inclina sobre você e o que parecia sem solução começa a se mover no silêncio da fé. O inimigo sussurrou que não tinha mais jeito, mas o Senhor está dizendo agora: estou aqui e nada será impossível para mim. Você precisa crer nisso com força, mesmo que tudo em volta diga o contrário. Porque quando Deus decide agir, Ele não pede permissão ao diagnóstico. Ele entra, transforma e renova, mesmo nas situações mais desesperadoras. Mas se você sair agora, se desistir dessa oração antes do fim, pode deixar escapar a resposta que o seu coração tanto espera. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Tem alguém aí ouvindo isso com os olhos cheios de lágrimas, porque já cansou de rezar sem resposta. Já cansou de ouvir que é coisa da idade, que o corpo está envelhecendo, que tem que aceitar a dor. Mas Deus te trouxe aqui para dizer: você ainda não viu tudo o que eu posso fazer. Não aceite a dor como sua companheira. Não aceite viver metade da vida por medo de esperar um milagre que parece não vir. Porque se hoje você continuar comigo até o fim, algo vai mudar dentro de você. E quando muda dentro, muda fora também. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você.
Padre Pio dizia que a oração é a chave do coração de Deus. Mas quantos perderam essa chave por conta do desânimo? Hoje eu te convido a pegar de volta essa chave com força. Porque se você está escutando esta oração agora, é porque ainda existe esperança. Mesmo que o médico tenha dito que não tem mais o que fazer, mesmo que a fila para o exame demore meses, mesmo que a família não entenda tua dor, você não está sozinho. Existe um exército do céu que te cerca neste momento. Deixe eu confio se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Mas me diga, quantas vezes você pensou em desistir? Em parar de acreditar? Quantas vezes você olhou para o teto durante a madrugada e pensou, será que vale a pena continuar? Isso que você está vivendo não é pequeno. A luta é grande, sim, mas maior é o Deus que luta contigo. Você tem sido forte por tempo demais. Está na hora de deixar Deus ser a sua força. Está na hora de parar de carregar sozinho o peso que não te pertence. O Senhor quer aliviar agora, se você permitir. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Talvez você esteja se perguntando, será que essa oração é mesmo para mim? Sim, é para você que está à beira de um colapso emocional. É para você que já não sente mais gosto na vida. Para você que está lutando contra um câncer, uma dor crônica, um problema que parece não passar nunca. E mais ainda, é para você que está com medo. Medo de piorar, medo de ficar sozinho, medo de não ver os filhos bem, medo de não ver os netos crescerem. E esse medo vai sumir quando você entender que Deus está agora visitando a tua casa. Declare, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você consegue sentir? O ambiente está mudando. Há algo no ar que não se explica com palavras. É como se uma brisa suave estivesse tocando o seu rosto, como se o peso do dia começasse a sumir. Isso não é coincidência, isso é presença divina. E quando Deus chega, Ele não chega só para consolar, Ele chega para curar, para libertar, para transformar tudo. Mas Ele precisa que você permaneça, não saia ainda, não deixe essa oração pela metade. Escreva, Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Senhor, toca agora aquele que está com exames marcados, mas já teme o resultado. Toca aquela mulher que está sentindo algo estranho no corpo e tem medo de descobrir o que é. Toca aquele homem que prefere suportar a dor a buscar ajuda, porque já não acredita mais que algo vai mudar. Vai agora, Senhor, no lugar onde a doença começou. Vai na causa, na raiz, vai além do físico. Toca no emocional, no espiritual, no invisível. Deixe eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. E você que está com medo do que pode acontecer com sua saúde nos próximos meses, você que ouviu palavras negativas e deixou aquilo entrar como sentença, hoje eu te digo com autoridade espiritual, isso não é o fim. O mesmo Deus que sustentou você até aqui vai te renovar a partir de agora. Mas você precisa permanecer comigo até o fim, porque cada palavra daqui carrega cura, carrega força. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva Amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Declare Amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Padre Pio, ajuda-nos a suportar esse momento. Ajuda-nos a não cair no desespero. Intercede por aqueles que estão cansados de lutar sozinhos. Pede ao Senhor que envie consolo imediato a esse coração aflito que ouve esta oração com esperança. E você que está ouvindo isso agora, saiba, se está doendo, é porque ainda tem algo vivo aí dentro. A dor não é o fim. Às vezes, ela é só o aviso de que algo novo está prestes a nascer. Escreva, Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Já percebeu como tudo mudou depois daquela perda, depois daquele diagnóstico, depois daquela traição? Você não é mais o mesmo.
E isso às vezes parece injusto, mas escuta, Deus nunca tira algo sem preparar algo maior. E esse maior está se aproximando. Acredite, a tua história não vai terminar assim, mas você precisa ouvir até o fim, porque a resposta pode estar no próximo suspiro desta oração. Você consegue ouvir o som do céu se abrindo agora? É real. É como se o véu entre o invisível e o visível estivesse sendo rasgado, como se os anjos estivessem sendo enviados com promessas de cura, com bálsamo divino. E tudo isso está acontecendo agora, não daqui a pouco, agora. Por isso, se você parar aqui, talvez perca o momento exato da sua transformação. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você já pensou quantas bênçãos deixou de viver por ter desistido cedo demais? Essa oração está sendo feita por você. Cada palavra está sendo guiada pelo alto. Padre Pio está orando contigo neste momento. Ele está apresentando sua dor no altar de Deus. A cura pode acontecer antes mesmo de terminar essa prece. Mas você precisa estar aqui, com o coração aberto, sem pressa, sem distrações. Você quer mesmo voltar a viver? Quer voltar a sonhar? Então fique. Fique até o fim, porque o céu tem algo especial reservado para você. A oração ainda não acabou. E o melhor ainda está por vir. Você ainda está aqui. E isso já é o começo do seu milagre. Porque quem permanece até o fim, quem suporta até o último segundo, vê a glória de Deus. Mas o inimigo quer te arrancar dessa oração. Ele sabe que algo está prestes a acontecer. Você não percebe como de repente algo tenta te distrair. Uma notificação, um pensamento, uma lembrança dolorosa. Tudo isso quer te tirar daqui, porque o céu está se abrindo por tua causa. E se você sair agora, pode perder a resposta que seus joelhos já pedem há anos. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Padre Pio dizia: orai, esperai e não vos inquieteis. A inquietação não serve para nada. Mas como não se inquietar, Senhor, quando os médicos já balançaram a cabeça? Como esperar sem desespero quando os dias são uma tortura silenciosa? Mas hoje, meu coração escolhe crer, escolhe esperar, escolhe confiar, mesmo com medo, mesmo com lágrimas, mesmo com o cansaço das lutas passadas. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Tem pessoas ouvindo isso agora que já preparam o espírito para a pior notícia. Estão esperando o telefone tocar, a campainha anunciar mais uma dor. Vivem tensos, com medo do que vem, com medo do que está por trás daquele sintoma. Mas eu preciso te dizer algo com autoridade espiritual. O que Deus está preparando para você não é um fim, é um recomeço. Você não será lembrado pela doença, mas pela superação, pela fé que manteve mesmo quando tudo parecia escuro. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E se eu te dissesse que há coisas sendo alinhadas agora nos céus por sua causa? Que Deus está movendo médicos, exames, pessoas e decisões em seu favor? Mas isso só acontece quando você permanece, quando você luta com a arma da oração, porque a oração verdadeira não é aquela que a gente faz por fazer, é aquela que a alma inteira grita por dentro, mesmo que a boca cale. E é essa oração que você está fazendo agora. E ela está alcançando o céu. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Sabe aquela dor que ninguém vê? Aquela que você não conta para ninguém? Aquela que você esconde atrás de um "tá tudo bem", mas que volta forte quando você fecha os olhos à noite? Essa dor tem nome, tem tempo, e hoje está sendo tocada pelo dedo de Deus. Não importa quanto tempo ela habita em você, não importa quantas tentativas falharam. O que importa é que o dono da vida está aqui, e onde ele toca, nada permanece do mesmo jeito. Escreva: Deus é fiel, se acredita que ele nunca falha com aqueles que têm fé. Você que está esperando um exame, uma biópsia, uma cirurgia,
Você que já começa o dia com medo do que o espelho vai mostrar. Preste atenção. Há uma promessa pairando sobre você agora. Uma cura que vem de onde você menos espera. Uma resposta que vai calar os gritos da dúvida. Mas você precisa ficar. Ficar até o fim. Porque a resposta não vem para quem se apressa, mas para quem confia até o último instante. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Tem gente que vai dormir com medo de não acordar. Tem gente que ouve essa oração com lágrimas nos olhos, porque o corpo já não responde como antes. Mas eu te digo, você ainda não viveu os melhores dias da sua vida. Não aceite envelhecer com medo. Não aceite se conformar com a dor. Você foi criado para viver com dignidade, com paz, com saúde, com esperança. Declare amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você já percebeu como essa oração está mexendo com você? É como se cada palavra estivesse sendo escrita diretamente para o seu coração. E é isso mesmo, porque Deus conhece sua dor melhor do que você. E Ele sabe que você precisava ouvir isso hoje, antes que a desesperança te tomasse por completo. É por isso que você está aqui. Não foi o acaso. Foi o céu te chamando de volta à fé viva. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. O medo de piorar é real. O medo de depender de alguém. O medo de ser esquecido num quarto de hospital. Quantas mulheres estão ouvindo agora, com dores no peito, com pressão alta, com nódulos descobertos? Quantos homens estão calados, sentindo algo estranho, mas se recusando a procurar ajuda por medo do diagnóstico? Esse medo tem travado vidas. Esse medo tem matado a fé aos poucos. Mas hoje, neste exato instante, Deus está entrando onde o medo se alojou. E onde ele entra, não fica espaço para desespero. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje, Deus abrirá as portas certas para você. E até o final do dia, você terá uma notícia que vai te surpreender. Você consegue sentir isso? Esse peso saindo dos ombros, essa lágrima que escorre sem explicação? É Deus limpando o que ninguém viu. É o toque do sagrado sobre o que parecia esquecido. Você não vai sair dessa oração como entrou. Há algo novo nascendo dentro de você, mas você precisa segurar firme, porque no último parágrafo pode estar o início da tua cura. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Padre Pio, continua conosco. Intercede por esses corações que já não sabem como recomeçar. Fala com Jesus sobre essa alma cansada que te invoca agora. Ajuda a vencer o medo do futuro, a culpa do passado, a dor do presente. Ajuda quem está esperando por uma cirurgia, quem está na fila do hospital. Ajuda quem não consegue mais orar, mas mesmo assim deu play neste vídeo. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Senhor, alcança também os que estão com o coração doente. Aqueles que adoeceram por guardar mágoas, tristezas, traumas de infância, rejeições. Cura também o que os remédios não curam, o que os psicólogos não alcançam. Vai onde nem mesmo a própria pessoa conseguiu ir. Vai onde dói, mas ninguém toca. Porque a cura verdadeira começa no lugar secreto da alma. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. O inimigo quer que você ache que essa oração é só um vídeo, que nada vai acontecer, que é perda de tempo. Mas escute, o maior truque das trevas é convencer você a desistir minutos antes da resposta chegar. E muitos têm caído nisso. Mas você não, porque você está aqui, e o céu está de pé em teu favor agora. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você lembra do último milagre que viveu? Ou já faz tanto tempo que até esqueceu como é sentir paz de verdade? Hoje Deus quer relembrar, quer reavivar, quer restaurar sua memória de fé, porque o que está vindo para você não é só uma cura, é um testemunho que vai calar os que duvidaram, que vai tocar vidas que estão ao seu redor.
Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E se você está sentindo o corpo fraquejar, se está com sintomas que se repetem, que não cessam, não ignore. Deus está te chamando a atenção. Não se esconda mais atrás do vai passar. Se fosse para passar, já teria passado. Essa dor tem um propósito, e Deus quer revelá-lo, mas só para quem permanece até o fim. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Não pare agora. Não saia agora. Não pense que já ouviu tudo. O milagre mais forte costuma vir no silêncio, quando tudo parece igual. Mas, na verdade, é ali que tudo muda. Hoje você está sendo selado com uma promessa, e essa promessa se cumpre para quem acredita até o último segundo. Você que ainda está aqui, algo dentro de você clama por resposta, mesmo que sua boca tenha se calado há anos. Sabe por quê? Porque existe uma dor que você nunca falou para ninguém, uma dor que foi se escondendo entre os dias, os compromissos, os anos, mas ela está aí. E ela ainda lateja. Talvez tenha começado num luto mal resolvido, talvez numa traição que ninguém soube, ou numa frustração que te arrancou o brilho. Mas o que importa agora é que Deus não ignorou essa dor como os outros fizeram. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Você precisa entender uma coisa: o que está doendo em você, se continuar escondido, vai se tornar veneno. Vai se transformar em doenças silenciosas, em mágoas que se alojam no corpo. Quantos cânceres começaram por causa da raiva? Quantos AVCs foram consequência de anos engolindo sofrimento? Essa oração é mais que palavras. É um aviso do céu. Se você ignorar essa dor mais uma vez, pode ser tarde. Mas se você ficar até o fim, algo pode ser desatado hoje. Algo que os médicos não enxergaram. Algo que nem você sabia que estava te destruindo por dentro. Não ache que você está ouvindo isso por acaso. Não ignore esse chamado. Porque há feridas que, se não forem curadas agora, vão te levar para um caminho sem volta. E Deus está dizendo: ainda dá tempo, mas não adie mais. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Padre Pio está orando contigo. E sabe por quê? Porque você já tentou tudo. Tentou o remédio, tentou o tratamento, tentou fingir que está tudo bem, mas no fundo, você sabe que não está. E talvez hoje seja a última vez que você tenha forças para pedir socorro. Por isso, não saia daqui. Mesmo que tudo em você grite para fechar essa oração, permaneça. Porque só quem permanece vê o milagre completo. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Tem alguém escutando isso agora com o peito apertado. E não é à toa. É o seu corpo reagindo ao toque de Deus. É a tua alma estremecendo porque sabe que algo está mudando. Quantas vezes você desejou ser outra pessoa, ter outra história, apagar o que viveu? Mas Deus te conhece melhor do que você mesmo. Ele sabe o que ninguém nunca soube. E hoje, Ele quer transformar a tua maior dor no teu maior testemunho. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Mas há um inimigo que sussurra no seu ouvido agora. Ele diz que nada vai mudar, que essa oração é bonita, mas não tem poder. Esse inimigo quer que você pare aqui, porque ele sabe que você está perto demais de ser curado. E é justamente aí que o milagre começa, quando tudo parece calmo, quando a gente quase desiste. Por isso, se você suportar mais um pouco, se continuar ouvindo, vai sentir algo que nunca sentiu antes. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Senhor, visita agora o quarto daquela mulher que está sentada na beira da cama, com os olhos inchados de tanto chorar. Ela não fala mais com ninguém, ela diz que está cansada, mas o que ela sente é desamparo. Ela não sabe mais se vai conseguir continuar. Ela sente medo até de fechar os olhos. Vai até ela, Senhor.
Coloca a tua mão sobre a cabeça dela agora e que ela sinta o teu amor atravessando todas as paredes desse isolamento. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você também, homem de Deus, que está me ouvindo calado, carregando tudo sozinho. Quantas dores você engoliu por causa da sua família? Quantas noites sem dormir? E agora está aí, com pressão alta, coração acelerado, dores no peito, mas ainda assim dizendo: estou bem. Não está, mas Deus está, e Ele vai cuidar de você se você deixar. Mas fique até o fim. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Padre Pio, leva essas orações até o trono da graça. Mostra a Deus o quanto essas almas estão machucadas. Leva cada lágrima que escorre agora diante desse vídeo, cada dor escondida, cada diagnóstico oculto, cada exame que foi adiado por medo da resposta. Leva tudo e pede cura, porque só o céu pode responder o que os homens não conseguem explicar. Deixe: eu confio em Deus. Se sente que sua vitória está chegando. Você está percebendo o que está acontecendo? O ambiente ao seu redor mudou. A paz está entrando. Mesmo que a situação ainda não tenha mudado, isso é um sinal. Quando a paz chega antes da solução, é porque a cura já começou. Mas tem algo muito importante que ainda precisa ser dito. Algo que só será revelado nos próximos minutos. Se você sair agora, não vai ouvir. E pode perder o que o céu guardou só para você. Declare: amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Você sente que tudo piorou nos últimos meses? Que parece que todas as áreas da sua vida começaram a desmoronar ao mesmo tempo? Isso não é coincidência. Isso é guerra espiritual. O inimigo percebeu que algo grande está vindo e quer te derrubar antes que você alcance. Mas quem tem Deus pode até cair, mas não fica no chão. E você que está ouvindo até aqui já está se levantando por dentro. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Talvez você esteja ouvindo isso por alguém que ama. Um filho doente, uma mãe internada, um marido distante. Essa oração também é por eles. Porque quando a fé de um alcança o céu, as bênçãos descem sobre toda a casa. Você pode ser o canal de cura da sua família, mas não desista agora. Cada segundo que você permanece aqui, a intercessão aumenta, a graça se aproxima. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Você não chegou até aqui por acaso. Deus sabia exatamente o que você precisava ouvir. E mesmo que você não saiba como vai resolver tudo o que está acontecendo, você não precisa saber. Você só precisa crer. Porque o impossível é especialidade de Deus. E Ele começou uma obra em você agora. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Senhor, eu te peço agora por quem está com medo do futuro. Quem sente que os dias têm passado rápido demais. E mesmo assim parece que nada muda. Que essa oração seja como um sopro de vida nova, que o teu espírito preencha todos os cantos dessa casa agora, e que nenhuma enfermidade consiga resistir à tua presença. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Fique comigo até o fim, porque ainda há algo que você precisa escutar, algo que vai mudar sua forma de ver o que você está enfrentando. E quando você ouvir, vai entender por que teve que passar por tudo isso. Vai entender que nada foi em vão e que cada lágrima que caiu, na verdade, regava o milagre que está prestes a florescer. Você já percebeu que, nos últimos dias, até o que era simples está se tornando pesado? Atividades rotineiras que você sempre fez com facilidade agora cansam. Conversas que antes te faziam bem, agora te incomodam. É como se algo invisível estivesse sugando suas forças, drenando sua paz. Mas o que você talvez não saiba é que o espiritual afeta o físico. E o que você está enfrentando não é apenas terreno, é também espiritual. Escreva:
Eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Você acorda de madrugada com o coração acelerado, sentindo como se algo estivesse prestes a acontecer, mas não sabe explicar o quê. Sente uma angústia, uma pressão, uma inquietação estranha. Isso é sinal, isso é um alerta, é o Espírito Santo tentando despertar algo dentro de você. Mas, se você ignorar esses toques, se continuar tratando como coincidência, corre o risco de adormecer na fé e não ouvir quando o céu falar. O mundo espiritual está mais real do que nunca, e muitos estão adoecendo porque não estão atentos. Declare: eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. O que você sente, esse desconforto no peito, essa ansiedade silenciosa, esse medo constante, não são apenas sintomas do tempo, não é a idade, não é só o estresse, é sobrecarga da alma, é um cansaço espiritual que não se cura com sono nem com repouso. Você precisa de descanso em Deus. Mas esse descanso só vem quando você para tudo e decide ouvir até o fim. Sim, até o fim, porque a cura está nas últimas palavras. Escreva: Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Sabe aquele exame que você ainda não fez por medo do resultado? Aquela dor que vem e vai e você tenta ignorar? E se for grave? E se for algo que já poderia ter sido tratado e está se espalhando? Você não pode mais empurrar com a barriga. Tem coisas que, se você continuar ignorando, vão virar tragédia. Mas se você buscar a Deus agora, se você ouvir até o fim, o Senhor pode intervir. Deixe: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Padre Pio dizia que a oração é a melhor arma que temos. Mas muitos têm deixado essa arma enferrujar no canto da vida, e quando a dor aperta, correm para todos os lados, menos para o céu. Mas você está aqui agora. Isso já te coloca no caminho certo. Agora só falta uma coisa: permanecer até o fim, porque essa oração não está nem na metade do que Deus quer fazer em você. Declare: amém, eu creio. Se confia no plano divino que está por vir. Tem gente ouvindo agora com o coração tremendo, porque sente que, se não for agora, não será mais. E está certo. Há momentos em que Deus dá uma chance única, uma janela de oportunidade espiritual. E se você não entrar por ela, o tempo fecha. A bênção passa. Por isso, não saia agora. Não deixe para depois. Não pense que você vai ouvir outro dia. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva: amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita no poder transformador de Deus. Você que sente a garganta apertada, o peito comprimido, como se o ar não fosse suficiente. Isso é mais do que ansiedade. Isso é um grito da alma pedindo socorro. E Deus está ouvindo agora. Ele está tocando agora. Mas é preciso que você resista à tentação de desistir. O inferno vai tentar te tirar dessa oração. Vai tentar usar barulhos, distrações, lembranças. Mas não ceda. Declare: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Talvez você tenha perdido alguém recentemente e, junto com essa pessoa, você perdeu a vontade de viver. Tem feito tudo no automático. Tem sorrido para os outros, mas se apagado por dentro. E isso é perigoso, porque quando a alma morre, o corpo adoece. Mas há esperança, há recomeço, há um novo fôlego que só Deus pode soprar. E Ele quer fazer isso agora, mas só faz em quem permanece até o fim. Escreva amém, se você confia que Deus pode interceder por você. Senhor, toca agora a mente daquele que está ouvindo esta oração enquanto luta contra pensamentos de desistência. Pensamentos que dizem: ninguém vai sentir falta se eu sumir. Toca esse espírito abatido, restaura a chama da vida. Que ele sinta agora que é importante, que tem valor, que foi criado para viver, não para sobreviver.
e que essa oração o abrace como ninguém jamais o abraçou, que ele sinta o toque do céu invadindo até as profundezas da dor. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Quantas noites mal dormidas, quantas lágrimas no travesseiro, quantos "tá tudo bem" ditos com o coração em pedaços. Quantas vezes você se calou para não preocupar os outros, enquanto por dentro estava desmoronando? Mas agora é a sua vez. Agora é Deus quem cuida de você. Mas Ele precisa que você não vá embora. Ainda não. Há mais coisas que só serão ditas nos minutos finais. Escreva: eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Se você perdeu alguém para o câncer, se tem medo de enfrentar a mesma história, se vê sintomas se repetindo e o coração aperta toda vez que vai ao médico, essa oração é por você, para te lembrar que você não é uma sentença, você é uma promessa, e a palavra de Deus diz: não morrerás, mas viverás para contar as obras do Senhor. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você já sentiu que está sendo observado? Não por olhos humanos, mas espirituais. Porque há olhos espirituais te acompanhando, esperando sua reação, esperando se você vai continuar ou se vai sair. E a sua escolha agora pode abrir ou fechar portas para os próximos dias. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Padre Pio, santo da dor redentora, intercede por nós mais uma vez. Mostra ao céu os corpos debilitados, as almas adoecidas, as famílias em desespero. Faz essa oração ecoar até os leitos de hospital, até os consultórios de diagnóstico, até os quartos escuros onde mora o desânimo. Que todos os que ouvirem até o fim sejam visitados por algo sobrenatural, algo que não se compra, que não se explica, mas que transforma por completo. Deixe: eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Senhor, não permita que essa pessoa que está ouvindo agora abandone essa oração no meio. Ela está prestes a ouvir algo que vai destravar o que estava bloqueado há anos, mas se ela sair agora, talvez nunca volte. Por isso, Senhor, segura firme essa alma, aquieta o coração e revela o que só pode ser revelado no tempo certo. E esse tempo é agora. Declare: amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. E você, que tem sentido calafrios repentinos, tonturas sem explicação, fraquezas no corpo, talvez já tenha buscado ajuda e ninguém achou nada. Mas há doenças espirituais que só se manifestam assim, no físico. Você está sendo liberto agora, mas precisa ficar até o fim para que a libertação seja completa. Não basta começar a oração, é preciso terminá-la. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Sinta agora essa paz que está começando a invadir o ambiente. Sinta esse calor suave que percorre a nuca, os ombros, o peito. É o sinal da presença. É o toque de Deus que confirma que você está no lugar certo, ouvindo as palavras certas. Não pare agora. A cura já começou, mas só será completa para quem não desistir no meio. Porque tudo o que começa com fé termina em milagre. Você ainda está aqui, e isso é mais do que força, é resistência espiritual. Poucos permanecem até o fim. Poucos suportam o silêncio necessário para que Deus fale. Mas você não é como os outros. Algo em você entende que esta oração é mais do que palavras. Ela está mexendo em coisas que há muito tempo você nem tocava mais. Lembranças antigas, dores escondidas, feridas que cicatrizaram por fora, mas ainda sangram por dentro. Escreva: tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Tem partes da sua alma que você mesmo já esqueceu, porque quando a dor é muito forte, o cérebro tenta apagar, mas o corpo não esquece. E é por isso que você anda cansado sem motivo, vive com dores que nenhum remédio resolve. É por isso que os exames não mostram nada, mas você sabe, tem algo errado. E você está certo, tem algo errado. Mas tem algo certo acontecendo agora.
Você está sendo curado onde ninguém mais conseguiu tocar. Declare amém se você confia que Deus pode interceder por você. Padre Pio, intercede por quem não tem mais lágrimas, por quem já chorou tudo o que podia, por quem acorda no meio da madrugada e não sabe se está tendo um pesadelo ou vivendo um, por quem sorri no almoço com a família, mas vai ao banheiro chorar escondido, por quem sente o peito apertar toda vez que pensa no amanhã, por quem tem medo de dormir e não acordar, medo de ir ao hospital e ouvir uma sentença. Deixe eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Sim, eu sei. Você já pensou que seria melhor se tudo acabasse. Não contou para ninguém, mas pensou, porque o peso ficou insuportável. Mas hoje, Deus quer te dizer algo que vai contra toda essa dor. Você ainda vai viver dias felizes. Mas só se você ficar, só se não sair agora. Porque tem uma frase nesta oração que ainda vai virar a chave dentro de você, e ela só será dita no final. Escreva, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. Sabe aquele silêncio que dói? Aquela sensação de estar cercado de pessoas, mas se sentir completamente só? É isso que o inimigo quer, te isolar, te fazer pensar que ninguém se importa. Porque quanto mais sozinho você se sente, mais vulnerável você fica. E é aí que ele age, na brecha do abandono, no vazio da solidão. Mas hoje, Deus está te cercando com sua presença. Ele está te puxando de volta. Não vá embora ainda. Você precisa ouvir isso. Declare, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você percebe como cada parágrafo dessa oração está abrindo um espaço dentro de você? Como se você estivesse sendo destravado, desbloqueado, reanimado. Isso é libertação. Mas a libertação só se completa quando você ouve até o último suspiro. Porque o que está sendo quebrado agora só volta se você interromper. E o inimigo sabe disso. Ele vai tentar te fazer sair antes. Mas não ceda. Escreva, Deus é fiel. Se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. E se eu te dissesse que o que você sente hoje é o resultado de uma dor antiga que você nunca tratou? Uma traição, um abandono, uma palavra maldita que lançaram sobre você e que você achou que tinha superado, mas não superou, só guardou, enterrou. E agora está aí, se manifestando como cansaço, como dor no corpo, como peso na alma. E se você não tratar agora, essa dor vai continuar te consumindo por dentro. É como veneno em pequenas doses. Mata devagar, mas mata. Deixe eu confio em Deus se sente que sua vitória está chegando. Não brinque com isso. Não diga, é só uma fase. Porque tem fases que, se não forem curadas, se transformam em cárceres. E você começa a se acostumar com a prisão, começa a chamar a dor de minha dor. E Deus não te chamou para viver de dor, te chamou para viver de promessa. Mas promessa só se vive depois do processo. E o teu processo está sendo acelerado agora, se você continuar aqui. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Você consegue sentir? O ambiente já não é o mesmo de quando começou essa oração. Tem algo diferente, uma paz estranha, um silêncio cheio de presença. É Deus, é o toque dele. E se você ficar até o fim, essa paz vai invadir tudo. Vai chegar no quarto, na mente, no corpo. Vai expulsar a doença, o medo, a insegurança. Mas só se você ficar. Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você e até o final do dia você terá uma notícia que vai te surpreender. Escreva, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Quantas vezes você adiou sua cura por causa dos outros, por vergonha, por medo, por não querer preocupar a família, e enquanto todo mundo vive a vida normalmente, você vai morrendo por dentro em silêncio. Mas hoje, Deus está te colocando em primeiro lugar. Hoje é você quem será cuidado. Hoje, a oração é por você. Declare, tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina.
E você que tem medo de herdar a doença da família, que vê os mesmos sintomas que levaram seu pai, sua mãe, e sente o pânico tomar conta, Deus está te dizendo, você não vai repetir a dor dos seus antepassados. Você não é uma repetição, você é uma nova história. Mas para escrever essa nova história, você precisa continuar até o fim. A caneta está nas mãos de Deus, e Ele ainda está escrevendo. Escreva amém se você confia que Deus pode interceder por você. Padre Pio, ora por quem está prestes a tomar uma decisão importante, por quem precisa escolher entre um tratamento ou outro, entre uma resposta ou outra, por quem está no limite da espera e já não sabe o que fazer. Pede a Deus que envie clareza, que envie resposta, e que ao fim dessa oração, essa pessoa saiba exatamente o que precisa fazer. Deixe, eu confio, se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Quantas coisas você perdeu por não esperar o tempo de Deus? Quantas bênçãos se atrasaram porque você desistiu minutos antes da resposta? Hoje não. Hoje você vai até o fim, porque a resposta está aqui, está mais próxima do que nunca. Mas só quem fica, recebe. Só quem espera, ouve. Só quem confia, alcança. Escreva, eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Agora respire fundo. Feche os olhos por um instante e sinta. Sinta o que ninguém mais pode sentir por você. Essa presença, essa paz, esse calor, não é psicológico. É o céu te tocando. É Deus confirmando que tudo isso foi por você. E se você chegou até aqui, você já está curado por dentro. E por fora, é só questão de tempo. Declare, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Você percebe que se tivesse saído antes, teria perdido isso? Perdido o que o céu guardou só para você? É por isso que o inimigo tentou tanto te distrair, te tirar dessa oração. Mas ele falhou, porque você ficou. E por isso Deus vai fazer o que ninguém conseguiu fazer. Senhor, tu conheces o coração que chegou até este momento. Tu sabes o quanto ele lutou contra o desânimo, o quanto tentou seguir firme, mesmo com o corpo cansado e a alma abatida. Quantas vezes ele se levantou em silêncio, disfarçando a dor para não preocupar ninguém. Mas hoje ele está aqui diante de ti, com o coração aberto, pedindo apenas uma coisa: cura e paz. Padre Pio, homem da oração e do silêncio, ensina-nos a suportar o peso da cruz sem perder a esperança. Ensina-nos a enxergar a presença de Deus, mesmo quando o sofrimento parece não ter fim. Mostra-nos que cada lágrima que cai pode se transformar em semente de graça, se for oferecida com amor. Intercede por nós, para que não fujamos da dor, mas a entreguemos nas mãos de Cristo, aquele que faz novas todas as coisas. Senhor, toca o lugar onde a dor começou. Não apenas no corpo, mas na alma, nas lembranças feridas, nos medos antigos, nos traumas esquecidos. Lava com teu sangue precioso cada parte da história que ainda causa dor. Transforma as marcas do passado em sinais de superação. Que onde existia ferida, agora floresça perdão, e onde havia culpa, nasça misericórdia. Quantas vezes, Senhor, dissemos, está tudo bem, quando na verdade o coração gritava. Quantas vezes nos escondemos do teu olhar por vergonha, por sentir que não merecíamos ser amados. Mas tu nunca desististe de nós. Tu nos procuraste nas ruínas, nos encontraste no escuro e acendeste novamente a chama da vida. E por isso te agradecemos, não apenas pela cura que esperamos, mas pela presença que já sentimos. Você consegue sentir agora o leve toque da graça? É o sinal de que Deus está agindo no silêncio. A cura nem sempre vem como esperamos, mas ela sempre vem da maneira que precisamos. Às vezes, Ele cura o corpo. Outras vezes, cura o coração para que o corpo suporte. Mas em todos os casos, Ele nunca abandona quem confia. Senhor, ensina-nos a te amar mais do que amamos nossas próprias respostas, a esperar em ti mais do que esperamos nas soluções do mundo, a descansar em ti mesmo quando as circunstâncias parecem não mudar,
E se for da tua vontade, que a cura aconteça agora, neste instante, para que o teu nome seja glorificado. Mas, se a cura demorar, dá-nos a força de continuar acreditando. Padre Pio, que em cada chaga encontravas motivo para louvar, ensina-nos a ver sentido na dor, sem nunca perder a doçura da fé. Dá-nos um coração paciente, que espera com serenidade. E quando a impaciência bater, lembra-nos de tuas palavras. Reze, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá a sua oração. E nós cremos nisso, Senhor. Mesmo que os dias sejam longos, mesmo que as respostas tardem, sabemos que cada segundo vivido na fé é um passo em direção ao milagre. O verdadeiro milagre é perceber que, mesmo sem compreender, ainda temos forças para orar. E é isso que o Espírito Santo faz. Mantém viva a chama, mesmo no vento das provações. Agora, entrega a Deus tudo o que ainda te preocupa. Fala com Ele em silêncio, no teu pensamento, do jeito que souber. Não importa se as palavras são poucas, se a voz falha, se as lágrimas caem. A oração mais bonita é aquela que nasce do fundo da alma e sobe como um suspiro até o céu. Deus entende o que os lábios não dizem. Senhor, nós te agradecemos por cada instante desta oração. Agradecemos porque sentimos tua presença aqui, entre cada respiração e cada pausa. Agradecemos porque mesmo quando o mundo não entende nossa fé, tu continuas sendo o Deus que age em segredo, que cura em silêncio, que transforma o desespero em esperança e o medo em confiança. E quando voltarmos à rotina, faz-nos lembrar que a tua presença não ficou neste momento. Ela caminha conosco, habita em nossos gestos, em nossas escolhas, em cada amanhecer. Dá-nos a graça de viver em estado de oração, de modo que cada respiração seja um obrigado, porque quem agradece, cura-se. Quem confia, descansa, e quem ama, já está salvo. Padre Pio, cuida de nós. Leva as intenções que ficaram presas no coração até o altar do Altíssimo. Apresenta ao Senhor as nossas dores, as nossas famílias, os nossos medos e pede a Ele que transforme tudo isso em caminho de fé e de paz. E você, que chegou até aqui, saiba, o céu ouviu o que ninguém mais ouviu. A tua oração foi recebida, a tua dor foi notada e o tempo da graça começou a florescer dentro de você. Agora, basta continuar crendo, um dia de cada vez. Um passo de cada vez. Se esta oração tocou a sua alma, permaneça em espírito de fé. Continue buscando a presença de Deus em cada detalhe da vida. E lembre-se, a oração não termina quando acaba o vídeo. Ela continua dentro de você. Clique agora na playlist de orações que está na tela ou nos comentários fixados. Deixe que as próximas palavras divinas aprofundem ainda mais a sua paz e fortaleçam sua alma na presença de Deus. Cada oração ali é um encontro, uma vela acesa diante do altar do céu. Permita que essa luz continue brilhando em você,